Glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus. Hoje é um dia especial, né? Porque as misericórdias do Senhor se renovou sobre as nossas vidas nesse dia, né? Então, nós temos que somente agradecer de vivermos num país onde nós podemos estar aqui cultuando a Deus, onde nós podemos proclamar o nome do Senhor, onde nós podemos adorar a Deus, onde nós podemos glorificar a Deus, que nós não somos impedidos, né? Então, nós somos privilegiados. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17. Que nós venhamos prestar atenção na voz do Senhor essa noite, né? A maior reverência é de nós estarmos dando ouvido à voz do Senhor, né? Que nem nós vemos a situação de Marta e Maria, né? Maria escolheu a melhor parte, de ficar prestando atenção no Senhor, lá, sentada na frente de Jesus e ouvindo Ele, né? Então, que nós viemos ouvir a voz do Senhor nessa noite, porque Ele se faz presente, Ele quer mudar a nossa história, quer mudar a nossa vida. Então, que você venha dar ouvidos à voz do Senhor. Não endureça o seu coração, porque Jesus, Ele quer falar com você essa noite, porque você é especial para Jesus. Então, foi pagado um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Então, nós somos privilegiados de estarmos aqui. Então, ouça a voz do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 17. Que diz assim: Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vos aprendeste de Cristo, se é que de fato o ouviste e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vós revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis, acalmai a vossa raiva, antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com que as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente o que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem, graças que a ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, como o qual fosse selado para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfema, sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como Cristo,
que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Glória a Deus, louvado, engrandecido é o santo nome de Jesus, né? Uma palavra abençoada que Deus ele nos chamou, né? Quero cumprimentar os irmãos da live também, né? Que eu não cumprimentei. Que Deus ele venha falar aos seus corações, que Deus venha tocar no seu coração, que essa palavra venha entrar no seu coração e transformar. Glória a Deus, louvado, engrandecido é o santo nome de Jesus. Glória a Deus, louvado e agradecido é o santo nome de Jesus, né? Uma palavra maravilhosa que Deus ele tem falado conosco, né? Porque nós somos um povo escolhido por Deus, né? Para viver uma vida em Cristo, para viver uma vida em Deus. E o texto que Deus ele colocou no meu coração está aqui no versículo 24 do capítulo 4, que vai dizer assim, ó: a vós revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Então, se a gente for analisar a palavra santo, o que significa a palavra santo? Significa separado. Então, você é separado das coisas do mundo. Então, Deus te chamou para ser separado das coisas do mundo. Então, quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, Ele nos chamou para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Que a velha natureza venha a ser sepultada, que venha a nascer uma nova natureza em Cristo Jesus, que vai fazer nós irmos para a glória, para estar junto com Deus. Você é separado, e o povo de Deus é um povo santo, é um povo separado. Se a gente for analisar as cartas de Paulo, quando Paulo ele fala lá em Romanos, a carta de Romanos, lá no capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer assim, ó: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocado para ser de santos. Então Jesus, o Senhor da glória, nos chamou para sermos santos, para sermos separados, para que nós venhamos ter uma nova vida, para que nós não venhamos se contaminar com este mundo. Mas para isso, nós temos que se aproximarmos a Deus. A Bíblia fala: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então que nós, nessa noite, nós vamos se aproximar mais de Deus, nós vamos buscar mais a Deus, porque quanto mais nós se aproximamos de Deus, mais nós ficamos parecidos com Ele. Assim como diz a palavra aqui, ó: e vós revestidos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade. Então, muitas das vezes, nós não queremos se aproximar de Deus, porque é compromisso quando nós se aproximamos de Deus, tem que renunciar a muitas coisas. Mas Deus, Ele quer isso, Deus, Ele quer que você se aproxima. Deus, Ele não nos condenou, mas Ele nos salvou para uma glória eterna. Então, nós temos oportunidade, que nem eu falei, nós estamos vivendo numa cidade, num país, onde nós possamos buscar a Deus de verdade. Mas muitas das vezes, por causa do comodismo, por causa das situações, nós não buscamos a Deus. Muitas das vezes nós preferimos buscar os nossos próprios desejos, nossos próprios deleites. Que nós íamos buscar mais a Deus, que nós íamos ser gratos a Deus. Porque nós somos privilegiados. E muitas das vezes nós estamos num país onde nós possamos buscar a Deus em verdade, em justiça, buscar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa fé. E muitas vezes nós não fazemos isso. Muitas das vezes nós reclamamos. Nós somos um povo que murmura, reclama. Que Deus, Ele vai ter misericórdia de nós essa noite. Glória a Deus. Porque Deus, Ele nos escolheu. Então, que nós íamos servir a Deus com vontade, com desejo. Porque Deus, Ele nos chamou para sermos santos. Deus, Ele quer se achegar a nós. Mas para isso, Deus, Ele quer que nós demos o primeiro passo. Jesus, Ele vai dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Então, Jesus, Ele está dizendo assim, ó, para você vir a Jesus, para você buscar Jesus, para você se entregar a Ele de verdade, não só de aparência. E Deus é fiel. Então,
Paulo, ele vai escrever nas cartas dele, ele vai dizer isso, porque lá na igreja de Romanos, se você for estudar a igreja de Romanos, vai ter várias situações, idolatria, homossexualidade, um monte de pecado, mas só que daí o Paulo vai estar dizendo assim, é convocado para ser de santos, porque eles tinham esperança de que aquelas pessoas poderiam mudar de vida, poderiam aceitar Jesus de verdade e ser salvos e ser santos de verdade. Então Paulo vai dizer, convocados para ser de santos. A igreja de Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim, ó, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para ser de santos. Olha só como que Deus ele é maravilhoso, porque Deus ele não vê a nossa situação agora. Deus ele vê lá a igreja remida, a igreja transformada. Deus ele vê lá na frente. Pode ver quando Deus ele tira o povo dele do Egito, quando ele escolhe o povo lá, Deus sempre demonstrando amor, chamando o povo dele de povo escolhido, povo separado, povo santo, mas porque ele vê que e mesmo o povo pecando, mas só que Deus sabe que a igreja dele vai ser glorificada. A igreja de Cristo vai ser glorificada. A igreja de Cristo vai estar na glória. Agora, basta a gente fazer parte dessa igreja. Então, a igreja de Cristo, Deus já está vendo a igreja, Deus ele vê a igreja lá na glória. Mas que nós viemos fazer parte, que nós viemos lutar e fazer parte dessa igreja. Louvado e agradecido o santo nome de Jesus. E convocado para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. Olha só como é maravilhoso. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, é convocado para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus está falando para todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus, serem santos, separados, para a glória dele. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim, ó, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, a igreja de Deus, em Corinto, com todos os santos em toda a Acaia. Olha só como nós somos um povo santo. Eu estava vendo um estudo, o povo, o santo ali que fala da igreja, ali quando fala ali, não é porque você é uma pessoa perfeita, é porque você está buscando ser santo, para se aproximar de Cristo. Porque, que nem eu falei, então porque Deus ele vê lá na frente, ele já vê eu e você transformado. Mas que nem eu falei, para isso nós temos que estar na direção, para isso nós temos que tomar posse dessa palavra e buscar e lutar mesmo contra os desejos da nossa carne, os nossos próprios desejos e fazer a vontade de Deus. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, nós se aproximamos dele, o pecado ele sai perto de nós e o nome do Senhor é glorificado. Em Efésios capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim, ó, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Então, pode ver, Paulo ele vai escrevendo as cartas, e vai dizer, não, vocês são santos, vocês são separados. Então, o que Paulo está fazendo? Paulo está incentivando o pessoal. Paulo não está condenando. Paulo está falando, vocês são santos, vocês são separados, vocês têm que fugir das coisas do mundo. Vocês não têm que ser igual às pessoas do mundo, que nem o gentio, que nem os ímpios. Você tem que ser que nem a Cristo. Porque Ele é o maior exemplo. Fugir das coisas do mundo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim, ó, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Para você ver como que Deus ele é maravilhoso, porque Deus todo dia, Ele nos dá oportunidade. Todo dia.
Hoje Ele te deu a oportunidade. Hoje Ele me deu a oportunidade. Hoje, que nem eu falei no começo, hoje a misericórdia dEle se renovou sobre as nossas vidas. Então, é o dia de nós aproveitarmos essa oportunidade e falar, Deus, hoje eu vou ser melhor. Hoje eu vou procurar se esforçar para agradar ao Senhor. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim, aos santos e leais irmãos em Cristo que estão em Colossos. Em Filemão, capítulo 1, versículo 5, porquanto ouço testemunho a respeito da fé que tens no Senhor Jesus e do teu amor por todos os santos. Então, olha só como que a palavra santo é uma palavra, muitas das vezes a gente não quer tomar posse, por quê? Porque a gente tem medo de assumir compromisso. Porque a gente sabe que as pessoas lá do mundo vão falar mal. Ué, você não é o cristão, você não vai para a igreja, sei o quê. Não, tem que tomar posse. Deus, eu estou parado e eu vou fazer para glorificar o teu nome. Para fazer com que as pessoas vejam Cristo em mim. É isso que as pessoas têm que ver em nós. Tem que ver a luz de Cristo que resplandece em nossas vidas. Mas para isso, nós temos que obedecer ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. É difícil, mas nós temos que se esforçar. Assim como diz lá em Hebreus que vai dizer assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Glórias a Deus, louvado, engrandecido é o santo nome de Jesus. Seguir a paz com todos. Tem um texto aqui que vai dizer assim, a tradução, vai dizer assim, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, vai dizer assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Está entendendo? A gente tem que se esforçar. Hebreus 12, 14. Ali está dizendo, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nessa tradução aqui eu achei interessante, da NVI, diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, está dizendo aqui, ninguém verá ao Senhor. Então é a palavra do Senhor que está dizendo. Não é o irmão Maico, não é o pastor Renato, não é o presbítero Cláudio, é a palavra do Senhor que está dizendo, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós temos que se esforçar, nós temos que buscar cada dia mais a presença do Senhor, porque para que nós viemos naquele grande dia, Jesus ele arrebatar, a igreja ser arrebatada e encontrar com eles nos ares, louvado e agradecido é o santo nome de Jesus. Em Hebreus capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim, sendo assim santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus, é Ele que muda a nossa história, é Ele que transforma, então que nós viemos ficar firmes em Jesus, porque Ele é o único caminho e verdade, a vida, a palavra de Deus fala que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, então que nós viemos permanecer em Jesus, para que nossas vidas venham a ser transformadas, e o nome do Senhor venha a ser glorificado, glória a Deus. Louvado e agradecido ao santo nome de Jesus. Então você é privilegiado, meu irmão, você é privilegiada, minha irmã, de estar aqui, porque Jesus está transformando a tua vida. Basta você abrir o teu coração, basta você dar ouvido à voz do Senhor, porque é isso que Ele quer fazer. Ele quer te santificar, Ele quer te transformar, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o santo nome de Jesus. E Ele se faz presente aqui nessa noite. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito,
para a obediência. Então, o Espírito Santo que Jesus enviou é para que nós viemos aprender e obedecer à vontade de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, por causa disso que Jesus enviou o Espírito Santo, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos. Mas ainda bem que Jesus enviou o Consolador, o Espírito Santo, que está nos ajudando, que está ali nos ajudando a vencer essas lutas, porque não tem como vencer as lutas se não for com o Espírito Santo. Então, venha pedir para o Espírito Santo, me ajuda a vencer essa luta. Eu não consigo, eu não tenho força. Só você pode me ajudar, me ajuda, Espírito Santo. Então, todo dia, muitas das vezes a gente não pede, né? Então, nós temos que pedir, o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele estaria conosco até os final dos tempos, até os séculos. Jesus falou que estaria conosco, através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está aqui conosco, está na minha vida, está na sua vida. Então, que nós devemos pedir ajuda do Espírito Santo todos os dias, glórias a Deus. Louvado e agradecido é o santo nome de Jesus. Escolhidos, nós somos um povo escolhido, um povo santo, um povo separado. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, vai dizer assim: amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A palavra do Senhor fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, que nós viemos ter esse temor a Deus. Porque quando nós temos temor a Deus, nós não deixamos de ir para a casa de oração, nós não deixamos de orar, nós não deixamos de ler a palavra, nós não deixamos de buscar. Quando nós tememos ao Senhor, nós obedecemos ao Senhor. Agora, quando nós não tememos a Deus, não vou para a igreja, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, é por perder o temor. Agora, quando nós temos temor, não, vou ter que orar porque, eu tenho que obedecer. Não temor que Deus é um carrasco. Deus, ele é amor. Deus, ele é maravilhoso, ele é tremendo, ele só quer o nosso bem. Um temor assim que Deus nos ama. Deus, ele nos ama. Então, que nós vamos ter esse temor, que nós viemos obedecer a Deus. Obedecer a Deus. E fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, de obedecer a Ele, buscar Ele, assim, Deus, eu quero estar perto do Senhor, eu quero estar do teu lado, eu quero estar junto com o Senhor, Pai querido. Que nem Maria, Maria, quando Jesus chegou lá na casa dela, lá, de Marta e Maria, o que Maria fez? Maria pegou, sentou na frente de Jesus lá e começou a admirar Ele, começou a dar ouvidos a Ele, começou a glorificar Ele ali, E ela estava num momento maravilhoso. E nós temos que ser assim quase todos os dias. Tá? Eu sei que muitas das vezes, por causa das lutas, por causa das dificuldades, tem momentos na nossa vida que nós não conseguimos clamar, nós não conseguimos adorar, mas que nós íamos colocar o nosso pensamento ao trono da glória, e Ele nos dá vitória, Ele nos ajuda, fala: Deus, eu não consigo te adorar, eu não consigo fazer a tua vontade, me ajuda, Senhor, me ajuda a servir o Senhor, me ajuda a agradar, Pai, essa luta está tão grande, essa luta está pesada, mas só o Senhor pode me ajudar. Aí quando clamar, Deus, Ele tira ali, aquele fardo ali, É isso que Jesus quer. Jesus, Ele quer que nós clamamos a Ele, quer que nós buscamos a Ele. Ele está ali, pronto para nos atender. Ele está de mãos assim, Ele está com as mãos ali para nós, ali para nos ajudar. Ele está de ouvidos assim, E muitas das vezes nós não clamamos, por causa disso que muitas das vezes nós perecemos. Porque Deus, Ele quer ter um diálogo conosco. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Buscai o Senhor enquanto há tempo. Louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, você é especial para Deus. Deus, Ele não foi em vão aquela morte naquela cruz, aquela crucificação não foi em vão. Foi por causa da minha vida e da sua vida. Então, que nós viemos servir a Deus, agradar a Deus. Louvado e agradecido é o santo nome de Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 16, vai dizer assim,
Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Olha só, é a palavra do Senhor que está dizendo. É a palavra, sejam santos porque Deus é santo. Seguir a paz com todos sem a santificação, seguir a paz e a santificação. Esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Como Ele é santo. Tem uma passagem. Porque muitas das vezes, sabe por que muitas vezes nós não queremos se aproximar de Deus? Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 18. Êxodo capítulo 20, versículo 18 vai dizer assim, ó. Todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som do chofar, a trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Rogaram a Moisés, fala-nos tu, e nós ouviremos. Não nos fale diretamente o Senhor, para que não morramos. Mas Moisés encorajou o povo, dizendo, não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja entre vós, e não pequeis. O povo ficou longe e Moisés aproximou-se da nuvem escura, onde Deus estava. Então, olha para você ver como que é o povo, né? Muitas vezes nós somos assim, né? O povo de Deus, Deus libertou o povo do Egito. Deus fez maravilhas, Deus mostrou o poder dele, mandando as 10 pragas lá no Egito. Deus abriu o Mar Vermelho. Deus mandou codornize. Deus mandou maná. Deus fez sair a água da rocha. De manhã uma coluna de fumaça protegia do calor. De noite uma coluna de fogo aquecia o povo, protegia o povo. Então Deus fez maravilhas. E o povo só murmurava, Moisés, estamos com fome, Moisés. Não dá, Moisés. Deus nos tirou do Egito, nós tinha carne lá, nós tinha isso aqui lá, para vir morrer no deserto. Não, primeiro, quando o povo estava saindo do deserto, quando o povo estava saindo do Egito, Deus endureceu o coração de Faraó, o Faraó perseguiu lá, e o povo já ficou apavorado. Tirou para nós morrer aqui no deserto. Entendeu como que muitas vezes nós somos? Deus ele faz várias coisas nas nossas vidas e muitas das vezes nós reclamamos. Nós vemos milagres. Hoje é um dia que Deus nos deu a oportunidade. Hoje é o dia que as misericórdias do Senhor se renovou sobre as nossas vidas. Entendeu? Todo dia nós temos que ver Deus na nossa vida. A partir do momento que nós acordamos, a partir do momento que nós chegamos na nossa geladeira, tem comida, a partir do momento que nós temos um emprego, um salário, que Deus ali está, a saúde, que Deus está nos cuidando, nós temos que. Tudo é Deus. Tudo é Deus que está nos abençoando ali. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Muitas das vezes nós só sabemos reclamar. Deus, essa porta não abriu. Deus, olha a situação que eu estou vivendo. Isso, aquilo, não sei o quê. E daí o que acontece? Daí Deus fala assim, Moisés. Então, depois de tudo o povo reclamar, aí Deus ele vai falar para Moisés. Daí lá no capítulo 19, versículo 3, vai dizer assim, então Moisés subiu ao monte. Então Deus ele estava querendo que o povo se aproximasse dele. Deus queria que o povo também ouvisse a voz dele. Deus também queria que o povo tivesse essa intimidade com ele. Deus quer, e Deus ele quer isso comigo e com você, meu irmão, a minha irmã. Deus ele quer isso. Deus ele quer que nós se aproximamos dele. Mas para isso nós temos a nova natureza, a velha natureza. Tem que deixar para trás os nossos desejos. Aquele que quer seguir a Cristo tem que pegar a cruz e seguir a Jesus. No versículo 3, ele, como que Deus ele é maravilhoso. Deus sempre quer ter intimidade com o povo dele. Deus sempre quis.
Deus sempre quis. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Então, olha só com Moisés, né? O exemplo de Moisés. Moisés tinha prazer. Moisés tinha sede de Deus. Que nós íamos ter sede de Deus. Que nós íamos ter sede de Deus. Então Moisés tinha prazer. Hoje eu vou falar com Deus. Hoje eu vou sentir a presença de Deus. Oh, glória, aleluia. E muitas vezes, assim que nós deveríamos vir na casa de oração. Hoje eu vou lá, Deus vai falar comigo. Não somente aqui, mas na nossa casa. A partir do momento que nós dobrarmos os nossos joelhos, nós temos que falar, hoje eu vou falar com Deus. A partir do momento que nós acordarmos, hoje eu vou falar com Deus. Esse dia eu quero sentir a presença de Deus. Esse dia eu quero que Deus me use. Eu quero ouvir a voz do Senhor, seja nas mínimas coisas. Glória a Deus. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Que nós íamos subir nesse monte aqui para encontrar o Senhor. O monte da oração. Glória a Deus. Olha que palavra maravilhosa essa palavra. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Que nós íamos ter esse desejo de encontrar com Deus. E Deus está aqui nessa noite. É só você sentir que Ele está aqui. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o santo nome de Jesus. Dá para sentir a presença dEle aqui, ó. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o santo nome de Jesus. Oh, glória. Ah, Deus, Tu és fiel, vai. E do monte, E do monte Yahvé o chamou. Olha só. Ele subiu lá e Deus chamou. Moisés, Renato, Cláudio, Renata, Jaqueline, a irmã ali, os irmãos, todos os irmãos, Deus chamar teu nome. Olha que maravilhoso. É isso que Deus Ele quer. Naquele momento, Deus chamar o nome. Nos chamar ali. Olha que glorioso é. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o santo nome de Jesus. E do monte o Senhor o chamou e lhe ordenou. Assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: vós mesmos vistes, olha o que Deus vai falar. Vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios. E como vós carreguei sobre e como vos carreguei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz, obedecerdes a minha aliança. Daí Deus vai dizer, sereis como meu tesouro. Você é tesouro de Deus. Você é tesouro de Deus, creia nisso. Se alegra nisso, você é tesouro de Deus. Olha que maravilhoso. Glória a Deus, oh glória. Tesouro, tesouro. Deus está nos chamando de tesouro pessoal ainda. Pessoal, dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade, vós serei para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Olha lá, Deus falando para Moisés, fala para o povo lá, eles são meus tesouros. Eles são escolhidos, eu tirei eles lá do mundão, lá. Eu tirei entre as nações, eu escolhi eles. É assim que Jesus fez com cada um que está aqui. Jesus tirou lá do mundão para ser dele. Ele te escolheu, minha irmã. Ele escolheu, meu irmão, glória a Deus. Então glorifica o nome do Senhor. Adora Ele, porque você é especial. Porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então você é escolhido de Deus, você é escolhida de Deus. Somente agradeça, louve a Deus, glória a Deus. Eita Deus. Mas aqui agora, se ouvirdes a minha voz, obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal, dentre todas as nações ainda, que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Daí Moisés vai lá, convoca o povo, e aí vai falar o que Deus falou. Aí, no 10 ali, e o Senhor disse mais a Moisés, mas só que olha só, então, Deus ele quer ter um encontro com o povo, né? Deus ele quer que o povo se aproxime dele, né? Aí daí Deus ele vai orientar Moisés. Então eu quero que o povo venha até mim, eu quero que o povo tenha um encontro comigo. Mas Moisés vai lá e fala. Aí e o Senhor disse mais a Moisés, vai ao povo e orienta-o. Lá no versículo 10.
Vai dizer assim, ó. E o Senhor disse mais a Moisés: vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã. Lavem as suas vestes. Quer ter um encontro com Deus? Quer intimidade com Deus? Se consagre. Vamos se consagrar, igreja. Vamos se consagrar. Não tem outra forma de se chegar a Deus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, que nós viemos se santificar, que nós viemos se consagrar a nossa vida para Deus, para que nós viemos ouvir a voz do Senhor, para que nós viemos ter uma intimidade com Deus. Então, olha só, fala para o povo, orienta o povo, consagra-se hoje e amanhã, lave as suas vestes. Estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã o Senhor descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai. Aí no versículo 12, e tu fixarás os limites em torno do monte, e instruirá o povo. Cuidai de não subir ao monte, e não toquei sequer nos seus limites. Todo aquele que tocar no monte será morto. Ninguém porá a mão sobre ele, será apedrejado ou flechado. Quer seja homem, quer seja animal, não viverá. Quando soar prolongadamente o som do chofar, o chifre de carneiro, então poderão subir ao monte livremente. Glória a Deus, que nós viemos ter essa busca, que nós viemos se esforçar para ter esse encontro com Deus, porque Ele é fiel, é isso que Ele quer conosco. Deus, Ele quer ter intimidade conosco, mas para isso nós precisamos se consagrar, se entregar, porque é isso que Ele quer. Aí no versículo 14 vai dizer, Moisés desceu da montanha e foi encontrar-se com o povo. Ele fez o que ele fez que o povo cumprisse o ritual de santificação, decretado, e todos lavaram suas vestes. Em seguida, avisou o povo: estáis, pois, preparados para depois de amanhã, e até lá não vos chegueis à mulher. Olha só. Então, Moisés foi lá e falou para o povo: se santifique, busque a Deus, se consagre, que depois de amanhã eu vou descer no monte e eu quero falar com o meu povo. Eu quero que o meu povo tenha um encontro comigo. Eu quero que o povo tenha uma intimidade comigo. Eu quero que o povo ouça a minha voz. Mas daí o povo faz tudo isso. O povo lá se santificou, fez ali. Daí no versículo 18 do capítulo 20 vai dizer: todo o povo vendo os trovões e os relâmpagos, o som de chofar, a trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter. Então, o que acontece? Para a gente manter essa intimidade com Deus, nós temos que se consagrar direto. Querido, não tem que se consagrar direto. Nós temos, essa palavra também é para mim. É o que Deus colocou. Primeiro, Deus, Ele fala aqui, entendeu? Então, que nós vemos, se nós queremos ter um encontro com Deus, é todo dia é a luta. Todo dia o inimigo, ele quer fazer com que nós pecamos, ele quer fazer com que nós se afastamos de Deus. E a forma que o inimigo ele faz é fazer, colocando armadilhas, colocando situações para nós se afastar de Deus. É isso que o inimigo ele quer, que nós se afastamos de Deus. Mas hoje, Deus ele vai nos dar vitória. Deus ele está colocando por terra todo o mal, toda a barreira que nós viemos nessa noite. A partir deste momento, buscar a Deus, falar: Deus, eu quero sentir a Tua presença, eu quero sentir o Teu toque, eu quero ser uma nova pessoa, uma nova criatura, assim como é a Tua palavra que diz que em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. O velho homem, não deixa o velho homem ressuscitar, não. Não deixa a velha natureza. Vamos seguir em frente, é isso que Deus ele quer, que nós seguimos em frente, buscamos a Ele. Louvado e agradecido é o santo nome de Jesus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Então,
Deus ele está animando eu e você nessa noite, que nós somos povo separado, povo escolhido. Ele está nos chamando para viver uma nova vida. Assim como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criação. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Olha só como que Deus ele é glorioso, Deus ele é maravilhoso. Então que nós viemos permanecer na presença dEle, que nós viemos buscar Ele todo o tempo. Glórias a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus. Lá em Colossenses capítulo, ó para você ver, vai dizer assim, ó, mas antes eu vou achar aqui Coríntios, para vir pela 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Que nós somos, as coisas velhas já se passaram. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós devemos, ó, a velha criatura, ó, não chegue perto. Por causa disso que nós temos que se aproximar de Deus. A Bíblia fala assim, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir todos os laços, todas as setas, todas as armadilhas de Satanás, e ele vai fugir de nós. Glória a Deus. Lá em Colossenses, capítulo 3, vai dizer assim, ó, vivendo plenamente em Cristo. Portanto, visto que fosse ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vós manifestareis com Ele em glória. Louvado e agradecido é o santo nome de Jesus. Então, que nós viemos ter uma nova vida em Cristo. Louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus. E em Gálatas capítulo 2, versículo 20, vai dizer assim, ó, fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Então que nós viemos deixar Cristo dominar a nossa vida, que nós viemos deixar Cristo controlar a nossa vida, que nós viemos deixar Cristo guiar a nossa vida, porque nós vamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Louvado e agradecido é o santo nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 14, vai dizer, ó, ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo seu consagrado às boas obras. Então, Jesus está nos escolhendo, Jesus está nos separando para fazer as boas obras, as obras de Cristo. Louvado e agradecido é o santo nome de Jesus, que nós viemos ter esse desejo de fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, vai dizer assim, ó, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Glórias a Deus. Em que nossa vida venha a ser um sacrifício agradável a Deus. Louvar que Deus ele venha olhar para mim e para você e falar, lá o fulano está me agradando. Assim como Noé. Olha só, Noé ele estava vivendo lá, né? A terra toda estava contaminada lá. Aí Deus olha lá do alto assim e olha Noé lá, ó, que não se contaminou ali, que aquele tempo ali que ele estava ali de pecado, muitas situações. Aí Deus escolheu Noé para fazer a arca, escolheu a família de Noé. Então que nós viemos agradar a Deus, porque Deus ele está nos vendo. Aonde nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua,
Deus, ele está nos vendo. E Deus, ele não só nos vê assim, ó, por fora, mas ele sonda os nossos corações. Ele sabe a intenção dos nossos corações. Ele sabe se eu e você estamos fazendo as coisas com sinceridade. Ele sabe se nessa noite você está aqui com sinceridade a Deus ou não. Ele sabe se você está aqui ou por algum interesse, ou se você está aqui, mas o teu pensamento está lá na tua casa, o teu pensamento está na manhã. O que eu vou fazer amanhã? Então Deus, ele sabe que nós devemos estar aqui de corpo, alma e coração para agradar a Deus. Glória a Deus. Então que nós devemos estar inteiro. Deus, ele não quer 90%. Deus, ele não quer 95%. Deus, ele não quer 99%. Deus, ele quer 100%. Deus, ele quer nós ir por inteiro. Glória a Deus. Então que nós devemos estar aqui, ó, com a mente cativa ao trono da glória. Que nós devemos estar aqui porque Jesus está aqui. É o mais maravilhoso porque Jesus está aqui, ó. Jesus está aqui conosco. Então, Jesus, ele está sondando cada pensamento aqui, ó. Jesus, ele está sondando até o pensamento dos irmãos que estão lá na live, lá, ó. Se eles estão debochando ou não, se eles estão tirando sarro ou não, se eles estão falando, não é comigo, não sei o quê. Jesus sabe, Jesus te conhece. Ninguém engana a Deus. Glória a Deus por isso. Nós não enganamos a Deus. Ontem eu falei, pastor, assim, eu falei, o pastor pode não estar vendo, mas Deus está vendo. Mas só que eu falei que Deus revela para o pastor também que as coisas que estão acontecendo. Entendeu? Às vezes a gente fala, o pastor não está vendo. Mas Deus, ele revela para o anjo da igreja. Ó, fulano está assim, ó. Ó, fulano não está orando. Fulano não está se entregando direito. Ó, fulano está mentindo. Deus, ele mostra. Deus, ele mostra, a gente vê porque na Bíblia, Deus ali, Moisés ali, ó, a gente vê Moisés, a gente vê Josué, a gente vê os líderes ali, ó, Deus usava os profetas ali para falar, ó, o povo está isso, o povo está pecando, o povo está na idolatria, o povo está naquilo, se arrependa. João Batista, Deus falava com João Batista para o povo se arrepender. Então, ó, Deus, ele mostra. Deus, ele mostra para os servos dele. Para aqueles que têm um compromisso com Ele. Então, que nós viemos ter um compromisso com Deus. Que nós viemos agradar a Deus. Louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus. Em Romanos 6, capítulo 6, versículo 22, vai dizer assim, mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o fim é a vida eterna. Olha que fruto maravilhoso, a vida eterna. Esse fruto é maravilhoso, colher, né? A vida eterna com Cristo. A vida eterna na glória. A vida eterna na Nova Jerusalém. A vida eterna com Deus lá, que é o principal. É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que nós estamos buscando. É por causa dele que nós temos essa oportunidade. Se não fosse Cristo Jesus morrer naquela cruz do Calvário, nós não teríamos essa oportunidade. Ó, o fruto que colhe leva à santidade. Ó, mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. Ó, quanto mais nós se aproximamos de Deus. Pode ver, é interessante, tem uma passagem que Moisés, ele sobe no monte para falar com Deus, que é isso que é maravilhoso. Aí Moisés desce no monte lá. O povo não consegue olhar para o rosto de Moisés. Moisés, essa luz aí está... Cobre teu rosto, Moisés. A santidade. É a santidade. Então, por causa disso que Moisés almejava estar sempre com Cristo, sempre com Deus lá, porque ele queria sentir aquela alegria, aquela paz, aquela transformação. Então, quando Moisés desceu lá, o povo não estava suportando ver o rosto de Moisés. Então, que nós íamos fazer isso, buscar a Deus, porque quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós aparecemos com Deus, assim como nós lemos ali em Efésios, ali como nós lemos em Efésios, que nós somos semelhantes. Jesus, ele nos chamou para ser semelhantes. Efésios, capítulo 4, aqui, ó.
quanto à antiga maneira de viver, aqui, ó. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Então, que nós, vós revestidos do novo homem, criado para ser, ali no versículo 24 do capítulo 4, ó, vai dizer assim, ó. E vos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Semelhante. Revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui nessa tradução está para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus. Que nós íamos se aproximar de Deus. E como nós fazemos isso? Lá, quando Jesus ele vai fazer a oração para os discípulos, lá em João capítulo 17, versículo 17, ele vai dizer assim, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então que nós íamos aceitar ali, ó, a palavra do Senhor, aceitar a correção, porque Deus ele corrige que Ele ama. Então, se Deus ele está te corrigindo nessa noite, é porque Ele te ama, Ele quer que você se aproxime dEle, Ele quer que você seja semelhante a Ele, não igual, é semelhante. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim, ó, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Porque não tem a salvação, irmãos. Por exemplo, se Jesus voltasse hoje, quantas pessoas ficariam? É uma coisa que a gente tem que, ó, pensar. Se o arrebatamento fosse hoje, está entendendo? Porque a Bíblia fala assim, aonde estiver o vosso tesouro, aí está o teu coração. Então, será que nosso coração está nesse mundo? Será que nosso coração está nas coisas desse mundo? Será que nosso coração está no sistema desse mundo? Então, quando o arrebatamento vê, daí Deus vai enviar os seus anjos para fazer a colheita, e vai ter o trigo e vai ter o joio. E Deus vai recolher o trigo para si. Então, que nós viemos ser trigo, que nós viemos ser a diferença. Glória a Deus, que nós vemos que Deus ele vem olhar para mim, para você, e veja que nós somos essa luz que resplandece nesse mundo de trevas. Glória a Deus. Então, que nós viemos pensar todo dia, se Jesus viesse hoje, como é que está a minha vida? Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora. Mas Deus, ele deu os sinais. Deus, ele fala dos sinais. Ele não deixou o dia nem a hora, mas Ele deixou na Bíblia ali os sinais ali, ó. Os sinais da sua vinda. Então, que nós viemos se apegar a Deus, que nós viemos buscar Deus. Nós temos que viver a nossa vida, aí, mas que a nossa mente venha a estar no alto, que nós venhamos procurar a se esforçar em fazer a vontade de Deus, se esforçar em agradar a Deus. Glória a Jesus. Em 2 Tessalonicenses, aqui vai dar Paulo ele vai estar dando um testemunho aqui, ó. Caros irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito. Então, que nós viemos dar testemunho, que nós viemos agradar a Deus. Ó, Paulo vai estar dando testemunho, ó. Sentindo no dever de continuamente render graça a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto a vossa fé tem crescido muito, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Então, que nosso amor, que nós vamos transbordar um para com os outros, porque nós somos a família de Cristo, que nós vamos suportar uns aos outros. Assim como na família tem briga entre irmãos,
na igreja do Senhor, como família, tem briga, mas que nós não venhamos deixar isso afetar a nossa vida. Eu não vou lá porque não vou para a igreja porque o pastor olhou para mim diferente. Porque o presbítero olhou diferente. Porque o presbítero pegou uma palavra que eu não aceito. Não, você tem que ficar preocupado com a tua salvação. Glórias a Deus. Você não tem que ligar, né? Você tem que fazer a vontade de Deus, porque a Bíblia fala que Deus, ele corrige quem ele ama. Então, se é uma palavra de exortação que usou os servos dele aqui, você tem que agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pelo Senhor me corrigir. É isso que nós temos que aceitar, que nós venhamos ter isso no nosso coração. Se o pastor ou um da liderança vir chamar a tua atenção, se alegra, porque ele é uma forma de amor. É uma forma de amor. Não é só passar a mão ali, ó. Tá bom, meu filho, tá bom. Você fez errado, vou aplaudir. Tá bom. Não, você fez errado. Não, você tem que se converter, você tem que andar certo. Não, tudo vai da forma que fala, né? Mas que nós vamos aceitar a correção quando Deus usa os servos dele que está pregando aqui, para nos corrigir, para nos chamar a atenção, que nós temos que buscar Deus, que nós temos que se santificar, que nós temos que se consagrar para ter, porque é isso que Deus quer. Deus, ele quer que nós se aproximamos dele, né? Entendeu? Deus, ele quer. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4, vai dizer assim, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Olha só, então Deus, ele te escolheu, meu irmão. Deus, ele te escolheu, meu irmão, minha irmã, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Glória a Deus. Daí em Levítico, capítulo 20, versículo 7, vai dizer assim, consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha só como que Deus ele quer ter um encontro. Então, da forma que nós estamos, muitas das vezes, Deus, ele não vai, nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Nós não vamos, porque nós temos que estar com o ouvido espiritual bem afiado. Bem afiado. Querer não tem que estar bem afiado. Que nem eu estava lendo aqui o testemunho da igreja ali, Fé tem crescido muito, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Por essa razão, nos gloriamos em vós perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstrada por vós em todas as perseguições. Então, que nós devemos permanecer firmes. Nós estamos sofrendo perseguição, nós estamos sofrendo aflições, vamos suportar. Que está dizendo aqui, e nas aflições que estáis suportando. Então, Paulo, ele está ali, dando um testemunho à igreja ali que está suportando as aflições, que está suportando as perseguições. E nas aflições que estáis suportando. Então, suporta essa luta que você está passando, suporta, porque a vitória está mais próxima do que você imagina. Então, quando você está passando luta, quando você está passando ali o inimigo, é o que a irmã Letícia falou, é que está agradando a Deus e desagradando o inimigo. Então, quando nós não estamos passando luta, nós não estamos passando dificuldade, quando está tudo tranquilo na nossa vida, quer dizer que nós não estamos agradando a Deus. Então, se você está passando luta, dificuldade, creia, acredite, você está desagradando o inferno, mas você está agradando a Deus. Então, continua a desagradar o inferno e continue a agradar a Deus, porque Ele é nosso general, é Ele que nos dá vitória, e se nós ficarmos firmes nele, pode ter certeza que a vitória vem. Isso que muitas das vezes, eu e você estão passando, é para nos capacitar, é para ter experiência com Deus. Então, se nós olharmos na Bíblia, as lutas de Moisés, as lutas de Abraão ali, foram experiência com Deus ali. Como é que eu vou contar uma experiência se eu nunca passei? Então, que nós devemos contar o nosso próprio testemunho, né? Que nós não devemos viver do testemunho dos outros. Nós devemos viver do nosso próprio testemunho. Eu passei isso, eu estava lá, Deus me deu vitória, eu fiz isso, nossa, Deus me deu vitória, Deus estava comigo, eu estava sofrendo isso, e Deus foi lá e colocou a mão, e Deus abriu a porta, não sei o quê. Então, Deus, Ele é maravilhoso, não tem?
Então, que nós devemos estar sempre atentos à voz do Senhor e sempre estar pedindo ajuda para Ele. Que Ele nos ajuda, Ele não deixa nós perecer. Muitas das vezes nós perecemos porque nós não queremos dar ouvidos ao Senhor, nós não queremos ouvir os conselhos do Senhor, nós não queremos pedir para Deus. Então, que nós viemos ter essa convicção que Deus... Porque eu sei que Deus está comigo lá. Eu falo, Deus, o Senhor está aqui, ó. O Senhor está aqui comigo, aqui, ó. É isso que nós temos que ter, que Deus está conosco em todo tempo, em todo lugar. Então, por causa disso que tudo que nós fizer, Deus está vendo. Deus está vendo. Por essa razão, nos gloriamos em vós, perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstrada por vós em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Elas são provas evidentes do justo julgamento de Deus. Está entendendo aqui, ó? Vai falar das perseguições, das aflições. Vai dizer aqui no versículo 5, elas são provas evidentes do justo julgamento de Deus, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo quais sofreis. Olha só que palavra abençoada. Elas são provas evidentes do julgamento de Deus, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelos quais sofreis. Daí no versículo 6 vai dizer assim, de fato, é justo diante de Deus que Ele, olha só que Deus vai falar aqui, que a palavra do Senhor vai falar aqui, ó, que Ele retribua com aflições os que vos causam tribulações. Está entendendo? De fato, é justo diante de Deus que Ele retribua com aflições os que vos causam tribulações. Então, quem é nosso juiz é Deus. Que nós não precisamos fazer justiça. O próprio Senhor faz justiça. Glórias a Deus que nós devemos somente confiar nele. Do versículo 7, e quanto a vós, que sois atribulados, vós que o Senhor Jesus se revelar do céu com os seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes, Ele punirá os que não conhecem a Deus. Que nós viemos conhecer a Deus, porque Ele vai punir os que não conhecem a Deus. E os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Olha só o que está preparado para aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não querem obedecer a Deus. Olha o que está preparado. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Esse evento se dará no dia em que Ele vier, para ser glorificado nos seus santos, exaltado em todos os que tiverem crido, inclusive em vós que cresce em nosso testemunho. Consciente desse fato, oramos constantemente por vós, a fim de que o nosso Deus vos torne dignos da vossa convocação e cumpra com poder todo bom desejo e toda ação que resulta da fé. Assim o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vós, e vós nele, conforme a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Olha só como que é importante nós buscarmos a Deus, porque Ele está nos livrando da ira vindoura. Ele está nos livrando, então vamos permanecer firmes. Essa luta que eu e você estamos passando, não vai ser maior do que aquelas pessoas que vão sofrer lá quando for condenada. Vai ser uma condenação eterna. E o principal vai estar sem a presença de Deus ali, ó. Eles não vão sentir a presença de Deus, não vão ter. Mas nós que vamos ser salvos, nós vamos estar com Deus lá no paraíso, na Nova Jerusalém. E o principal, Jesus vai estar conosco lá.
Ele vai estar conosco. O mais importante porque o paraíso vai ser paraíso porque Jesus vai estar lá. É Ele que vai estar lá conosco. É Ele que vai estar nos confortando. É Ele. Não vai ter tristeza, não vai ter angústia. Então essa prova, essa dificuldade que você está passando, essa angústia, essa tristeza, você não vai passar mais, porque lá não haverá nada disso. Nada de ruim vai estar lá, porque só vai ter alegria, gozo no Senhor, só paz. Oh, glória a Deus, louvado. É engrandecido ao santo nome de Jesus. Lá em Levítico, capítulo 20, versículo 26, vai dizer assim: vós serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Então Jesus te separou, meu irmão. Jesus te separou, meu irmão, para serem santos, para estar com Ele a eternidade. Glórias a Deus, para viver uma vida de alegria, paz e bonança. Oh, glória! Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim, ó: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha como é maravilhoso, né? Nós somos santuário de Deus, Deus habita em nós, né? Então, se nós buscamos a Deus, o Espírito Santo fica aqui, ó. Nós somos santuário dele. Quando nós pecamos, quando nós fazemos coisas erradas, ó, o Espírito Santo se afasta. Então, que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo, que nós não venhamos desagradar a Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo do 21 ao 23, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele o reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santo, inculpáveis e livres de acusação. Desde que continue, olha só. Então, ele nos tirou lá do lamaçal do pecado, né? Mas daí aqui vai dizer, né? Desde que continue alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então pode ver, né? Que desde que não se afaste. Porque se nós se afastarmos aqui, ó, o que vai acontecer? Eles sofrerão a pena de destruição eterna e separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então, que nós devemos ficar firmes, no Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos separou, igreja. Deus nos escolheu. Vamos se alegrar. Aí Deus vai falar lá, daí Jesus vai falar lá em Apocalipse 22, 10 ao 11. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Ainda mais. Então, que nós viemos se santificar, que nós viemos buscar o Senhor, porque não tem, que nem diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, esforce-se para viver em paz com todos. E para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém virá ao Senhor. Então, que nós viemos buscar essa santidade, que nós viemos cada dia mais buscar esse Deus, que nós não viemos desistir, que nós não viemos ser que nem a mulher de Ló, olhar para trás, que nós viemos permanecer firme, que o nosso alvo venha a ser Cristo, e quando o nosso alvo é Cristo, nós não paramos, nós não desanimamos. É isso que tem que trazer à memória a nossa esperança, né? Trazer a memória que nos traz esperança. Qual que é a tua esperança? É as coisas desse mundo ou é a vida eterna?
É isso que nós temos que colocar na nossa cabeça. Qual que é? A minha esperança é viver uma vida abundante aqui nessa terra, viver do melhor, do bom. Tudo que eu tenho para realizar, todos os desejos da minha carne aqui. Ou você quer coisas passageiras, quer coisas momentâneas, ou você quer viver uma vida eterna com Jesus, ou você quer viver a vida eterna com Deus. Pode passar uma vida momentânea aqui, com muitos prazeres, mas viver a eternidade no inferno, ou viver as tribulações, viver as aflições aqui, mas viver a vida eterna com Jesus. Glória a Deus. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Vamos orar? Vamos levantar, vamos orar. Aí eu vou estar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Meu Deus, nós somos falhos, nós somos pecadores. Nos ajuda, Pai querido, a melhorar. Nos ajuda, Senhor, a agradar o Senhor, a servir o Senhor, Pai querido, com dedicação. Senhor, nos ajuda, Pai. Nós estamos aqui porque nós ouvimos a Tua voz, Pai. Por causa disso que nós estamos aqui. Então, nos santifica na verdade, Pai. A Tua palavra é verdade. Pai, tira tudo aquilo que impede de nós, Pai querido, servir o Senhor com vontade mesmo, Pai querido. Com santidade, Pai querido, com força mesmo, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai. E que o nome do Senhor vai ser glorificado. Em nome de Jesus, amém.